bombones! Vamos para um vídeo mais, meus bombones, que eu fiz com todo carinho para vocês, para ensinar um pouquinho que era aquela época entre reis e rainhas. Eu já tenho aqui meu vidro de perfume, cheirosinho, né? Gente porca, né? Que nojo de... Ai, que nojo de... Tem pessoas que realmente dá nojo. E essas pessoas realmente existiram. Vamos lá, meus bombones. Vamos para esse vídeo e logo depois a gente volta comentando. Vamos lá. A rainha que raramente se banhava. Isabel I de Castela, além da sua notoriedade como rainha que unificou Espanha e patrocinou a viagem de Colombo à Espanha, ao Novo Mundo, carregava consigo um hábito peculiar que intrigava e repelia sua corte. Uma versão quase total ao banho, herdando as crenças medievais que associavam a água com vulnerabilidade a doenças. Isabel acreditava que banhar-se se podia abrir os poros para os males do mundo exterior. Ela afirmava que se banhou 2 vezes única na sua vida, uma na infância e outra no casamento com Felipe de Aragão. Nos salões do palácio, entre tapeçarias e murais, a rainha passava deixando atrás de si um rastro de odores fortes que eram disfarçados com incensos e ervas aromáticas. A aversão de Isabel ao banho não era apenas um capricho pessoal, era uma prática que refletia e reforçava as noções de purezas e perigo da época. O Rei Sol. O magnífico Luís XIV, conhecido como o Rei Sol, cujo reinado era frequentemente lembrado por sua grandiosidade e o esplendor de Versailles, enfrentava problemas pessoais que o tornavam menos radiante nos círculos mais íntimos, além de sua aversão conhecida ao banho, que ele compensava com perfumes fortes e lenços embebidos em colônia. Luís XIV sofria de uma condição dolorosa que afetava não apenas sua saúde, mas também sua dignidade real, hemorroidas severas. O problema era tão grave que chegou a requerer uma operação, uma decisão arriscada e dolorosa na época. O procedimento foi realizado no auge do seu poder e o rei teve que passar por um período prolongado de sua recuperação, durante o qual os médicos da corte utilizavam pomadas e infusões para aliviar seus sintomas. Esse período de convalescência foi mantido em segredo, escondido atrás das cortinas douradas de Versalhes, enquanto o rei suportava suas dores em silêncio, longe dos olhos do público e da corte. O Rei Louco. Henrique VIII, o monarca inglês, conhecido por suas múltiplas esposas e pela ruptura com a Igreja Católica, tinha um lado menos glorioso que era falado apenas em sussurro nos corredores do palácio. Com o passar dos anos, conforme os problemas de saúde se agravavam, incluindo a famosa úlcera em sua perna que nunca cicatrizava completamente, Henrique começou a negligenciar sua higiene pessoal. O rei, que já era corpulento, encontrava dificuldades para se mover e, consequentemente, para manter um regime regular de banho. Isso resultava em um olor pungente que se misturava ao cheiro de medicamento e urrentos aplicado para tratar suas várias mazelas. O palácio de Hampton Court, onde ele passava muitos dos seus dias, era frequentemente perfumado com ervas e flores, numa tentativa de mascarar o cheiro que emanava ao monarca de seus aposentos. A corte, embora acostumava às suas excentricidades dos seus soberanos, muitas vezes comentava em privado sobre o desconforto causado pela presença física do rei, que se encontrava tão marcante quanto sua presença política. Entre o luxo e a negligência, Catarina, a Grande da Rússia, é lembrada por sua liderança astuta e pela expansão territorial significativa do seu império. No entanto, por trás das cortinas de seda e dos corredores iluminados por candelabros de seu palácio, Catarina mantinha hábitos que poderiam surpreender muitos. Apesar de sua corte estar entre as mais sofisticadas da Europa, Catarina tinha um desprezo notório pelo banho, uma prática que ela considerava desnecessariamente frívola e potencialmente prejudicial.
Ela argumentava que a verdadeira limpeza vinha de dentro e que as águas russas eram excessivamente duras para sua pele. Em vez de água, Catarina frequentemente utilizava pós finos e perfumes para manter sua pele aceitável, uma prática que deixava um rastro de fragrâncias fortes no seu caminho, mas que pouco fazia para mascarar outros odores menos agradáveis. Podre, mulherzinha, podre! O imperador mal cheiroso. O imperador do Sacro Império Romano-Germânico Carlo V era uma figura imponente na política europeia, mas sua presença pessoal deixava muito a desejar. Carlo sofria de uma série de doenças, incluindo uma grave forma de gota que limitava sua mobilidade, exerçava seu desdém por banho. O imperador acreditava que a água era uma ameaça para sua saúde debilitada e evitava ao máximo qualquer contato com ela. Seu quarto no palácio estava frequentemente impregnado com o cheiro de ervas medicinais queimada para disfarçar o odor. Durante os longos eventos, o cheiro de madeira úmida misturava-se com a sua própria falta de higiene, criando uma atmosfera quase insuportável para aqueles que não acostumavam a seu estilo de vida. A rainha dos poucos banhos. Isabel II de Espanha governou durante o período turbulento, mas suas políticas não eram o único assunto de debate entre seus súditos. A rainha tinha uma aversão notável ao banho, algo que era comum entre a nobreza da sua época, mas que ela levava a extremos particularmente notáveis. Disse que Isabel acreditava que o banho era um risco para a saúde, especialmente durante os meses de inverno, e que apenas a água fresca poderia ser usada para limpar as mãos e o rosto. Essa prática resultava em um odor corporal que era frequentemente comentada nas crônicas da época e que contrastava fortemente com o perfume importado que ela usava para tentar disfarçar o problema em ocasiões formais. A tensão entre a sua presença carismática e os odores que a acompanhavam criava um paradoxo que era difícil para muitos. O monarca das vestes sujas. Felipe II da Espanha, apesar de ser um líder austero e dedicado, tinha um notório desinteresse por sua aparência pessoal e higiene. A frieza dos salões do palácio de El Escorial refletia também nas práticas de limpeza do monarca, e os criados comentavam, embora sempre em voz baixa, sempre a raridade com que viam o rei mudar suas vestes, que muitas vezes mostravam sinais visíveis de desgastes e falta de cuidado. Era comum ver o monarca com roupas que acumulavam manchas e odores ao longo de semanas. Além disso, o rei evitava o banho, seguindo as crenças da época comum que a exposição à água era um convite à doença. Sua aversão era tamanha que chegou a declarar que o contato com a água fria era mais perigoso que o corpo em exposição ao frio. A Rainha Sangrenta. Maria I, conhecida como Maria a Sangrenta, devido às suas campanhas de perseguição religiosa, também era famosa por sua negligência pessoal. As tensões do seu reinado pareciam refletir-se em seu descaso com a higiene pessoal. Relatos da época descrevem a rainha vestindo roupas que raramente eram trocadas e que acumulavam uma mistura de suor e sujeira que deixava um rastro perceptível. O palácio, com seus corredores frios e úmidos, parecia absorver e reter esses odores, criado um ambiente sóbrio que complementava o temperamento severo da rainha. Ela acreditava que a água podia debilitar seu corpo e afastava-se da prática do banho, sustentando o costume que era menos uma escolha, mais uma manifestação do seu isolamento. O rei da gula. Jorge IV do Reino Unido viveu uma vida de excesso tanto na comida quanto no álcool, o que inevitavelmente afetou sua higiene pessoal. Seu peso crescente dificultava a manutenção de um regime de limpeza adequado, e sua aversão ao banho só piorava a situação. Disse que o rei preferiria usar pós e essências para disfarçar o odor, em vez de enfrentar a água. Em várias ocasiões, seus hábitos alimentares levaram ao episódio de indigestão. Seu palácio, repleto de luxos e indulgências, era paradoxalmente marcado por um descuido pessoal que os visitantes muitas vezes notavam com desgosto.
A Rainha Virgem. Elizabeth I, também conhecida como a Rainha Virgem, é frequentemente lembrada por seu reinado forte e decisivo, mas sua vida pessoal estava longe de ser impecável. Os dentes deteriorados da rainha, resultado de um consumo excessivo de açúcar, eram disfarçados por uma boca quase sempre fechada. Em retratos oficiais, o mau hálito resultante era tão infame que os embaixadores comentavam em seus despachos sua pele, marcada pela cicatriz da varíola, estava frequentemente coberta por uma camada espessa de maquiagem à base de chumbo, que mais prejudicava do que ajudava. Esse aspecto de sua aparência, combinado com seus esforços para manter a imagem pública de saúde e vigor, criava um contraste chocante com a vulnerabilidade que ela trabalhou tão arduamente para esconder dos olhos da corte. Então, meus bombones, é babado, né? Gente porca, né? Gente cotina, né? Eu só imaginando, né? Uma época nefasta, né? Deus me livre. Eu tô aqui com meu cheirinho de perfume mais claro. Já tomei 2 banhos hoje pra tá fazendo calor aqui em Madrid. Gente porca, né? Eu fico só pensando, né? Essa mulher que só tomou 2 vezes banho na vida dela, quando foi uma vez que ela foi criança e a outra para casar. No dia do casamento dela. É babado, né, gente? É babado. Essas coisas existiram de verdade e gente porca, né? Eu fico só dando volta na minha cabeça. Gente cotina, né? Porca, né? Isso é tudo, meus bombones. Beijo, um cheiro, fique com Deus. E já venho com outro.